se você é terapeuta, você já deve ter tido dúvidas sobre como precificar o seu atendimento, sobre como cobrar um valor justo pelos seus serviços, como valorizar a sua profissão. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e também vamos falar sobre possibilidades de fazer dinheiro, de prosperar através das terapias holísticas, porque esse é um assunto mega importante que os terapeutas pouco falam. Ainda existe uma grande resistência ao se falar de dinheiro. Isso é uma grande besteira, a gente precisa desmistificar essa questão financeira, falar disso com um pouco mais de naturalidade, porque quando a gente trata algo como natural, a gente diz para o universo, a gente diz para a gente mesmo que isso de fato é algo natural para a nossa vida. Então, vamos ter essa conversa importante hoje. Não sei se você já teve dúvidas com relação a como precificar o seu atendimento, como estabelecer o valor pelo seu serviço, mas é muito comum que as pessoas façam isso baseadas principalmente nos valores que ela observa dos seus concorrentes. Então, uma pessoa, por exemplo, aplica uma massagem com aromaterapia, ela vê uma pessoa que faz um trabalho mais ou menos parecido, vê quanto essa pessoa cobra e estabelece o seu valor. E esse é o jeito errado de estabelecer sua precificação. Por quê? Porque você não sabe quais são os custos daquela pessoa. Você não está levando em consideração os seus custos, você não está levando em consideração questões que são essenciais para o seu negócio, porque sim, é um negócio. E você precisa olhar o seu trabalho como terapeuta como um empreendimento, porque só assim você vai tomar decisões e vai estabelecer a organização do seu negócio de uma forma que ele seja saudável, que ele seja sustentável no tempo e no espaço, né? Então a questão do preço é algo vital para a vida do seu negócio, né? Para que ele tenha vida útil. Quando você vai estabelecer o seu valor, o valor do seu atendimento, você precisa parar para pensar antes qual que é a sua meta de ganhos. Então, primeiramente, pare para pensar um pouquinho qual o valor que você considera digno, que você considera justo pela sua hora. Ao estabelecer esse valor, você consegue colocar um preço base para o seu atendimento, mas esse preço base ele ainda não é o valor da sessão. Para estabelecer o valor da sessão, você precisa levar em consideração outros gastos, como, por exemplo, aluguel de sala, matéria-prima, se você utiliza óleos vegetais, óleos essenciais, frascos. Você precisa levar em consideração deslocamento que você faz para chegar até o seu consultório, digamos. Tudo isso tem que estar presente no seu cálculo do valor do seu atendimento, para que seja um valor sustentável, justo. Imagina só se você se baseia pela concorrência e a concorrência tem um consultório próprio, não paga aluguel de sala. Ou então a concorrência mora ao lado do consultório, não tem gasto nenhum com deslocamento. Você vai estar se baseando, você vai estar prejudicando a cobertura de gastos básicos do seu negócio. Então, é importante olhar o preço da concorrência, ter uma noção do quanto que é cobrado no mercado? Sim, é importante. Mas não é isso que vai estabelecer o valor do seu serviço. Você tem que olhar para a sua vida, você tem que olhar para as suas necessidades, você tem que levar em conta os seus gastos, sim, com certeza, isso é muito importante. Além disso, é legal que você tenha uma meta de ganhos, que você saiba quanto que você quer ganhar, quanto você considera justo pela sua hora, para que você faça um cálculo se o que você está cobrando pela sua hora, aquele preço base, condiz com a sua meta de ganhos mensais. Vamos supor, tem gente que quer ganhar, sei lá, 10 mil reais trabalhando como terapeuta holístico e quer cobrar 30 reais a sessão. Gente, para fazer as contas. Quantas sessões essa pessoa vai precisar fazer por mês? Será que ela tem horas suficientes disponíveis para fazer isso? Nem que ela tivesse... Eu não vou parar para fazer essa conta agora, mas não sei quanto... É melhor parar para fazer essa conta. Vou fazer a conta. Gente, vamos supor que a pessoa quer ganhar 10 mil reais. E ela quer cobrar 30 reais a sessão. Para ela conseguir estabelecer a meta dela de ganhos, ela vai ter que fazer 333 atendimentos. Vou fazer a conta aqui. 333 atendimentos dividido por 4. Mais ou menos um mês tem 4 semanas. Essa pessoa vai precisar fazer 83 atendimentos por semana.
83 atendimentos por semana, dividido por 5, considerando que a pessoa não vai trabalhar sábado e domingo, vão ser 16 atendimentos por dia. 16 atendimentos por dia. Se a pessoa não consegue comer, ela não consegue tomar banho. É óbvio que é um exemplo esdrúxulo, ninguém... Quer dizer, algumas pessoas podem até cobrar esse valor, mas não é o comum. Mas isso é só para vocês terem uma noção clara de que a sua meta de ganhos tem que ter a ver com o valor do seu atendimento. Não pode ser uma coisa discrepante. Tem que ser uma coisa que torne a sua meta de ganhos plausíveis. Muitas vezes, se você tem uma cartela pequena de clientes, às vezes é necessário aumentar um pouco o valor da sessão para que sua meta de ganho se torne mais plausível. Os terapeutas, em geral, assim, têm muita resistência a pensar em termos de matemática básica. Mas as suas metas, elas têm que ser plausíveis. Não tem nenhum problema em dar plausibilidade para os seus sonhos, para os seus projetos, para o seu sustento financeiro. Então é muito importante levar tudo isso em consideração, sim, com certeza. Um detalhe muito importante, uma reflexão muito válida, é que preço ancora valor. Eu sei que isso não é uma coisa muito intuitiva, é uma coisa bem contra-intuitiva, mas você já parou para pensar quantas vezes você olhou um produto, alguém te ofertou um serviço e aquele serviço tinha um preço muito abaixo do esperado e você desconfiou da qualidade daquilo? Já aconteceu comigo algumas vezes, tipo, tá viajando e aí eu ver, por exemplo, um anúncio de uma determinada massagem, de uma determinada terapia e custa R$40, R$50. É um preço muito baixo para um serviço como esse, levando em consideração que demanda energia física mesmo, né? Demanda presença, demanda aluguel de sala, demanda formação, né? Formação não é gratuita, não é barata. Então, quando a gente vê um preço que é um pouco discrepante do que a gente espera na nossa cabeça e do que a gente concebe como sendo necessário tamanho investimento, o nosso cérebro automaticamente ele entende aquilo como baixa qualidade. Muitas vezes o preço de um atendimento ele ajuda o profissional a ancorar o valor daquele serviço. É um gatilho. A pessoa automaticamente entende que por aquilo ter um valor ok, justo, que não é extremamente baixo, provavelmente existe uma qualidade por trás daquilo. Não é uma coisa tão simples, não é só o preço, mas o preço sim é um dos fatores que ajuda o terapeuta a ancorar o valor do seu serviço. Quantas vezes você foi no supermercado e aí você viu aquela marca mais barata, sei lá, de um sabão em pó, aí você viu aquele preço mediano e você preferiu o mediano, porque o preço mais barato, mais discrepante dos outros, pode ter soado para você como um produto de baixa qualidade. Então isso acontece também com serviços, é bom prestar atenção nisso. As pessoas têm muito medo de estabelecer o valor pelos seus atendimentos porque tem a crença de que não tem pessoas o suficiente, não vão aparecer pessoas o suficiente que achem justo aquele valor. Mas isso é totalmente equivocado. Na verdade, existem pessoas com todas as situações econômicas. Muitas vezes o terapeuta ele acaba se baseando na própria situação econômica dele. Então ele pensa, uau, eu não pagaria R$200 por um atendimento, então eu não posso cobrar esse valor porque eu não tenho esse valor, logo eu penso que a maioria das pessoas também não tem. E isso não é necessariamente verdade. Muitas pessoas acham totalmente ok pagar esse valor em um atendimento. Então, se basear na própria condição econômica não é um critério também. É preciso ter muito cuidado. É óbvio que você não precisa necessariamente ter como cliente ideal pessoas ricas, pessoas que têm um nível econômico muito diferente do seu, se essa não for a sua vontade. Mas não há problema algum em fazer isso. É uma possibilidade, ampliar o seu leque de clientes. Só que para isso você precisa prestar atenção em alguns pontos. Por exemplo, nesse caso, se você gostaria de estabelecer um preço um pouco mais alto pelos seus atendimentos, você precisa alinhar a sua comunicação pessoal para isso. Você precisa alinhar a sua imagem pessoal. Isso é muito importante, sim. A forma com que você se apresenta, não só como você se veste, não, mas a forma com que você se porta, a forma com que você fala do seu serviço, a forma com que você
responde as mensagens, com que você responde a abordagem de um cliente. Tudo isso agrega valor ao seu serviço, ao seu negócio. Tudo isso de uma maneira muito inconsciente, muito rápida. As pessoas não têm tanta consciência, mas está todo mundo processando esse tipo de informação. É importante saber usar esses elementos ao seu favor para agregar valor ao seu serviço, para agregar valor ao seu negócio. É óbvio que você pode diversificar a sua cartela de clientes, que você pode, por exemplo, se é a sua vontade, estabelecer um dia na semana de atendimento com valor social. Isso é totalmente possível, mas isso não deve atrapalhar as suas metas de ganhos, porque se você não realizar o seu projeto enquanto terapeuta, não tornar ele sustentável financeiramente, a tendência é que você desista dessa profissão, que você acabe indo em direção a um CLT que você não queira, que você vá na direção de um outro trabalho que você não goste, não sinta tanta afinidade. Então, pensar a questão financeira do seu negócio enquanto terapeuta é pensar na saúde do seu sonho, na saúde do seu projeto, na realização do seu projeto, enquanto algo que também fala sobre a sua realização profissional. É muito importante pensar isso, sim, com certeza. E se por acaso as pessoas estão reclamando do seu preço, se por acaso tá todo mundo dizendo que tá muito caro, provavelmente tem alguma coisa desalinhada com a sua marca pessoal, com a sua comunicação do seu serviço, ou tem alguma coisa errada com o cliente ideal que você está mirando, que você está atingindo na sua comunicação. Então, em casos assim, você precisa fazer um ajuste. É óbvio que a objeção de preço é algo que sempre vai existir. Em qualquer negócio, em qualquer que seja o seu valor, alguém sempre vai achar caro. Qualquer que seja o seu valor, alguém sempre vai trazer uma objeção em relação ao preço. Isso é inerente a qualquer produto, a qualquer serviço e a qualquer área de atuação. Então não se prenda a isso, porque isso vai acontecer sempre. A questão é, se isso está acontecendo toda vez, se todos os seus clientes estão reclamando do seu preço, tem algo aí que você precisa ajustar. Pode ter a ver com sua marca pessoal, pode ter a ver com sua comunicação, pode ter a ver com outras coisas que não são tão conscientes, como, por exemplo, como é a sua sala, qual é a qualidade da sua abordagem com o cliente, antes mesmo dele aparecer para um atendimento com você. Então, é importante amarrar essas arestas, tomar consciência de todo o processo, né? O atendimento, ele tem extensões, né? A percepção de como foi a experiência do seu atendimento para o seu cliente não é só o momento que ele está na sala com você realizando o atendimento. A partir da abordagem, a partir da maneira com que você responde a mensagem, a rapidez, o timing que você responde a mensagem, tudo isso conta. Tudo isso agrega informações à percepção de valor que o cliente tem da sua marca pessoal. A propriedade com que você fala daquilo. É importante prestar atenção com a tendência que a maioria dos profissionais tem de falar sobre o seu produto, de falar sobre o seu serviço de uma forma muito fria. Então, por exemplo, o terapeuta ele vai lá explicar a ferramenta dele, a ferramenta de trabalho dele. Ao invés dele falar que dores aquela ferramenta ajuda a trabalhar, ajuda a melhorar, quais problemas podem ser aliviados, resolvidos com aquela terapia, o terapeuta muitas vezes foca em esmiuçar como é a técnica. Então, isso para o cliente que não é da área, que não tem essa visão técnica, aquilo soa frio, soa distante. Não necessariamente o cliente consegue fazer a ligação entre o que essa técnica tem a ver com o meu problema. Quem tem a obrigação de fazer isso é o terapeuta, na sua comunicação. Quando o terapeuta faz isso, quando ele consegue linkar o que ele oferece com as dores do seu cliente, o cliente, opa, é comigo que ele está falando. Isso gera uma identificação. O cliente começa a ver valor naquilo, porque ver valor implica em ele estar percebendo que aquilo que o terapeuta oferta tem o potencial de resolver um problema dele. Então prestem muita atenção nessa questão da comunicação. É muito importante conhecer as dores do seu cliente ideal para que você possa explorar mais essas dores no sentido de trazer ajudas mais específicas para essas dores, deixar mais claro para o cliente que existe essa ajuda específica. Isso vai gerar identificação, isso vai fazer com que o cliente fale, opa, eu tenho essa questão. Se ele está trazendo essa ferramenta que fala sobre essa questão, ele pode me ajudar. Esse é o pulo do gato para você apresentar o seu serviço, para você divulgar o seu serviço, para você
fazer conteúdo sobre o seu serviço. É super importante esse conhecimento acerca do seu cliente ideal. Então, uma dica que eu dou é sente. Se você é um terapeuta, sente, pega um papel e escreva pelo menos 10 dores e 10 aspirações do seu cliente ideal. Mas se você não sabe isso de cabeça, tente imaginar, porque isso vai te dar uma boa base para você fazer os seus criativos, né, os seus anúncios, para você produzir conteúdo, para gerar mais identificação com esse cliente que tem essas dores, né? O ser humano, ele se liga muito na dor, né? Quando você fala e traz algo, oferece algo para lidar com aquilo, a pessoa vê valor naquilo. Então, por exemplo, se você é um aromaterapeuta e atende em consultório, você já deve ter percebido que a demanda de pessoas que buscam, pelo menos comigo, né, no meu consultório, a demanda para tratar ansiedade é gigante. A demanda para tratar questões depressivas é gigante. A demanda, eu acho que a mais gigante de todas é questões, dores ligadas a relacionamentos, términos, relacionamentos abusivos. Isso é algo extremamente comum. Então, utilize isso na sua comunicação, se for o seu caso, né? Se for o caso, é o caso do meu cliente ideal de consultório, que é diferente do meu cliente ideal de cursos. Então, é importante você conhecer os seus clientes ideais. Se você tem serviços diferentes, muitas vezes esse cliente ideal pode variar um pouco. Então, não tenha preguiça de investir nisso, não ache que é perda de tempo parar para fazer esse mapa de quem é essa pessoa que você está comunicando. Porque esse simples alinhamento na comunicação faz com que o cliente te veja, perceba valor no seu trabalho, queira fazer atendimento com você, queira falar do seu trabalho para outras pessoas, porque ele tem clareza do que a sua ferramenta pode fazer por ele. Quando a gente fala só da ferramenta, isso não rola. Eu lembro que quando eu estava lá fazendo um dos meus primeiros cursos, assim, na área de terapias holísticas, fora aromaterapia, né? Aromaterapia eu já tinha feito, mas eu estava fazendo um curso de alinhamento energético. E eu lembro que na época eu era um papagaio de pirata, eu ficava repetindo aquilo que o professor falava no curso, na tentativa de explicar o que era aquele método. Então eu explicava. O alinhamento energético é uma terapia assim, assado, que faz isso, isso e isso, trabalha conteúdos conscientes e inconscientes. As pessoas não se conectam com esse tipo de descrição técnica fria. Essa repetição não faz a pessoa vislumbrar, uau, eu tenho problemas com ansiedade, então isso vai me ajudar. Então você tem que ajudar o seu cliente a fazer essa ligação. Também é super legal que você, enquanto terapeuta, consiga pensar outras possibilidades de fontes de renda a partir do seu serviço, do seu negócio, que extrapolem a questão dos atendimentos individuais. Os atendimentos individuais costumam ter muito o foco do terapeuta, né? Aquele desejo de lotar a agenda e tudo mais, mas existem outras formas que muitas vezes ajudam o terapeuta a ampliar, trazer visibilidade para o seu trabalho, ampliar a sua possibilidade de atuação, né? Os grupos terapêuticos são muito ricos, porque o tempo que o terapeuta dedica para atender uma pessoa, ela poderia estar atendendo um grupo. E as trocas que existem entre o grupo vão além do que um terapeuta pode oferecer individualmente muitas vezes. Isso é claro, né? Se o terapeuta tem essa identificação com o trabalho em grupo, né? Vê isso como uma possibilidade, né? Como algo que ele possa fazer bem. Mas é uma ótima possibilidade também pensar com carinho, né? Sobre grupos terapêuticos, sobre algum grupo temático, por exemplo, que trabalhe questões que estão ligadas a dores do seu cliente ideal. Isso é ótimo para criar comunidade, né? Para criar a sua galera que dialoga com aquele tema, que se identifica com aqueles temas que você aborda. Isso gera uma troca super rica entre as pessoas. Isso cria prova social, porque a tendência é que em um grupo as pessoas troquem mais sobre como está sendo aquela experiência. Isso é ótimo para o seu negócio, tanto para você fazer ajustes, melhorar e se desenvolver, como para você ter prova social mesmo, depoimento de pessoas falando sobre o seu trabalho. Isso é excelente para o trabalho do terapeuta, do empreendedor, né? De uma forma geral, mas principalmente no campo da terapia, falando de grupos terapêuticos. Outra coisa que os terapeutas têm uma certa dificuldade em estabelecer são parcerias, né? O empreendedor muitas vezes tende a um trabalho muito isolado, a ficar ali isolado no seu trabalho, tem aquela crença de que o empreendedorismo é um ato solitário, né? Muito solitário. Porque no começo você não tem equipe, né? No início você tá fazendo, você é tudo, né? Você tá
cumprindo todas as funções da sua empresa, né, praticamente. Mas é legal abrir a mente, né, para essa possibilidade de estabelecer parcerias, de conversar com profissionais de outras áreas, de áreas afins, que tenham complementaridade com o trabalho que você oferece, porque isso faz com que haja a possibilidade de um profissional indicar pessoas para você. Isso é um método clássico, né, para ampliar sua cartela de clientes no presencial, né? Mas é óbvio que hoje em dia a atenção das pessoas está muito voltada para o digital, muito voltada para o digital. Então essa também é uma outra forma de monetizar o trabalho com terapias, né? De tornar isso, ampliar seus clientes, ampliar o alcance do seu trabalho, né? Através das redes sociais, através da produção de conteúdo de valor. O que é conteúdo de valor, né? Conteúdo de valor é aquele conteúdo que ajuda a pessoa em questões que ela tenha, de forma prática, de forma simples, e que ela não encontra essa solução indo lá digitando no Google. Ela precisa, digamos assim, da sua visão, né? Do seu tempero, da sua forma de ver aquilo. Então isso agrega muito valor para a sua marca pessoal, isso agrega muito valor para o seu trabalho como terapeuta, isso te diferencia de outros profissionais, porque você vai se posicionando, você vai dando a sua visão sobre aquilo, e às vezes a sua visão sobre aquilo gera uma identificação, e aí você vai criando a sua galera, as pessoas que se identificam com a sua visão daquilo, que veem valor naquilo que você está oferecendo. Então, a estratégia de produção de conteúdo de valor consistente ali nas redes sociais, falando, dialogando com as dores, com as aspirações do seu cliente ideal, é sim uma das melhores formas de você dar visibilidade para o seu trabalho, de você até ampliar essas possibilidades de parcerias, as mais diversas, de você conseguir formar grupos terapêuticos, se você tem essa disponibilidade, esse interesse. Uma outra coisa que me ajudou muito na minha trajetória enquanto terapeuta, e que eu acho que é uma excelente ferramenta, é a criação de oficinas, mini cursos presenciais ou atendimentos, rodas temáticas para tratar um determinado tema no qual você utiliza a ferramenta da terapia que você oferece. Pelo menos comigo, quando eu fazia esse tipo de evento, era muito comum a minha agenda encher depois, várias pessoas quererem o atendimento individual. Então isso ajuda muito a dar visibilidade para o seu trabalho, a você ter a oportunidade de falar com mais profundidade sobre como é o seu trabalho, como é as suas ferramentas, né, de uma forma muito mais próxima ali com o seu cliente. As oficinas também são uma forma excelente de ampliar essa possibilidade de transformar as terapias em uma fonte de renda, para além do atendimento individual, daquele foco ali no consultório, né, que muitas vezes acaba sendo o foco. Mas com o tempo a gente vê que a agenda cheia, ao mesmo tempo que é uma bênção, porque, né, você está trabalhando, você está bem, você está ajudando pessoas, você está conseguindo fazer aquilo prosperar, mas por outro lado você fica completamente sem tempo, você não consegue tocar outros projetos. Então eu acho que essas atividades em grupo, elas fazem um milagre com o tempo do terapeuta, né? Tá todo mundo junto ali, o tempo é o mesmo, mas as trocas são muito intensas, são encontros poderosos, aquilo reverbera por um tempo, gera muita prova social, é foto, é depoimento, então aquilo é muito legal, assim, para uma construção de marca, para as pessoas entenderem qual é a sua, qual que é o seu diferencial mesmo, né, do seu trabalho, enfim. Então é algo que eu gosto muito de fazer, sempre gostei muito de fazer oficinas presenciais. Agora estou bem focada no online, também é uma possibilidade, mas ainda é uma excelente opção de divulgação do trabalho, enfim. Espero ter te ajudado com esse conteúdo e até a próxima!